A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta sexta-feira à noite, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, mais uma semana aí vencida, para a honra e glória do Senhor, né? Que Deus venha nos dar sabedoria para continuar nos caminhos do Pai, né, meus irmãos? Quantas pessoas estão desviando, saindo, né? Quantas pessoas estão deixando, né, a palavra, os caminhos de Cristo, né? Quantas pessoas, né, estão deixando porque não acreditam mais, né? Não acredita mais que Deus, ele pode transformar, que ele pode curar. Não crê mais, meus irmãos. Tem muitos que estão nos caminhos de Deus, mas não têm fé. Não acredita que Deus muda vidas, que Deus tira do pouco, coloca no muito. Muitos não crê. Amém, meus irmãos? Tinha pessoas à minha volta, evangélicos, cristãos, amém, meus irmãos? Mas não crê que Deus pode tirar você do pouco e colocar você no muito. Não tem fé, não. Muitos ainda até falavam, né, que o que tinha, amém, olha, cristão, hein? O que tinha foi conseguido pela força do seu braço. Amém, meus irmãos? Amém. E não é assim, meus irmãos. Tudo que eu e você possui nessa vida vem de Deus. Mesmo que você não tenha nada. Amém? Isso é Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Até o ar que eu e você respiramos é Deus. É Deus nos dando a oportunidade de viver, de continuar nesta terra. Amém? E muitos acham que chegou lá no topo pela força do braço, porque são inteligentes, e não é. Tudo foi Deus. Independentemente se você tem muito ou você tem pouco, foi Deus que te deu. Nada aconteceu na sua vida sem permissão de Deus. Independentemente se é para rir ou se é para chorar. Amém, meus irmãos? O problema hoje do cristão, amém, é que muitos estão perdendo a fé por causa do tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E muitos não sabem esperar, não têm paciência de esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Amém, meus irmãos? A vontade de Deus. Tem muitos que estão saindo da presença do Pai porque o tempo está matando a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança. Amém? E nós temos que ser cristão, amém, meus irmãos? Que batalha, que vai em frente, que não dê, amém, meus irmãos? Trela, amém? Que não perdemos ali tempo ficar olhando para o relógio, o que passou, o que nós já viveu, quantos anos faz que você está na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ficar olhando o tempo. Nós temos que olhar sempre para Cristo, sempre para a palavra, sempre para Deus. Aí muitos chegam e falam assim, mas missionário, pastor, eu orei 10 anos, em 10 anos não aconteceu nada. Pois tá. Abrão e Sarai, demorou 25 anos. Amém. Eles oravam todos os dias, nem por isso eles perderam a fé. Eles continuou. Quando chegou o tempo de Deus na vida deles, eles alcançaram as promessas de Deus. E hoje eu vejo pessoas, meus irmãos, que se diz cristão pela boca,
mas não com o coração. Ah, eu sou cristão. Não é. É só da boca para fora. O coração está no mundo. O coração está nas bênçãos e não em Deus. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão nos caminhos de Deus, andando na palavra e não têm fé. Não acredita que Deus pode mudar a vida. Não acredita. Tem muitos aí, meus irmãos. Sem fé não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Sem obediência, você não alcança bênçãos. Você não alcança a salvação. Amém, meus irmãos? Sem perseverança, você não vai chegar nem na metade do processo. Você já vai desistir. Por quê? Vai faltar a fé, vai faltar a perseverança. E nós cristãos temos que andar primeiramente com fé. Porque a fé alimenta a esperança, alimenta a perseverança. A fé, meus irmãos, é o pivô de tudo. A fé alimenta a nossa obediência. Então nós primeiramente temos que ter fé. Porque se nós temos fé, amém. Se nós tiver fé, nós vamos ter arrependimento verdadeiro na presença de Deus. Nós vamos andar certo nos caminhos do Senhor. Amém. É aonde Deus vai trazer para nós bênção, livramento. E Deus, Ele não vai só trazer para mim e para você que está ali se esforçando na fé, né? Não, Ele vai trazer para quem está em nossa volta, nossa família. Amém, meus irmãos? Aonde há arrependimento verdadeiro, meu irmão, minha irmã, há bênçãos do Senhor. Amém? Há livramento, não só para mim, para você, mas como para a sua casa. Amém, meus irmãos? Aonde há fé, há esperança. Aonde a fé e a esperança está, a perseverança. Aonde a fé, a esperança e a perseverança está, amém, há a obediência. E aonde há obediência, meu irmão, há chuvas de bênçãos sobre a minha e a sua vida. Bênçãos de Deus, aonde vai trazer paz. Não que nós vamos estar livres de passar pelos dias maus. Não que nós vamos estar livres de passar pelas barreiras dos levantes. Nós não vamos estar livres. Mas Deus estará conosco todos os dias para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar o livramento que nós precisamos, para trazer, amém, aquilo que nós necessitamos, que se chama isso providência de Deus, amém. Mas nós precisamos colocar a fé em ação, a perseverança, amém, meus irmãos. Nós temos que colocar tudo em ordem, amém, para estar íntegro na presença de Deus, amém. E eu vou te provar na Bíblia, aonde há arrependimento, amém, eu vou te provar que Deus, Ele livra, Deus, Ele cuida não só de quem arrependeu, mas de toda a sua família, amém. Eu vou te provar na palavra do Senhor. O que eu estou dizendo aqui, aonde há fé, aonde há arrependimento, há o cuidado de Deus, amém. Glórias a Deus. Você está entendendo o recado do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite para a sua vida? Deus está falando com várias pessoas aqui. Com pessoas que precisam de fé. Com pessoas que precisam se acertar nos caminhos de Deus. Ter um arrependimento verdadeiro. Tem pessoas que precisam ser cristão verdadeiramente na presença de Deus. De corpo, alma, coração, espírito e alma. Amém, meus irmãos? Não só da boca para fora, como muitos andam aí.
Eu sou cristão, chega a bater no peito. Eu sou cristão e você salvo. Amém, mas o coração está seco, como um sepulcro caiado, cheio de ossos. Muitos, meus irmãos, estão aí rotando santidade. Amém, mas não passa de sepulcro caiado. Coração duro. Amém, meus irmãos? Tem muitos por aí. Amém. Deus está chamando pessoas aqui ao arrependimento verdadeiro, para que Ele venha derramar sobre a sua vida chuva de bênçãos, para que Ele venha, através do seu arrependimento verdadeiro, Ele abre as portas da sua vida financeira, que Ele abre as portas da sua vida na área da saúde, que Ele venha abrir as portas, amém, da sua área familiar, para que Ele venha abrir as portas, meus irmãos, da salvação eterna. Você precisa ter um arrependimento verdadeiro, você precisa crer, independentemente do seu cenário, você precisa crer que Deus está com você, independentemente do que você está passando. Você tem que crer, colocar a sua fé em ação, porque através da fé há esperança. Através da fé e da esperança, amém, há obediência, há perseverança nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos. E olha que Deus fala para nós, lá em Josué, olha a palavra de Deus, lá em Josué capítulo 6, versículo 17. Presta atenção na palavra que Deus vai falar com você nesta noite. Aliás, já está falando. Basta você estar atento à palavra do Senhor. Basta você estar atento ao que Deus fala com você. Porém, a cidade será condenada. Essa cidade é a cidade de Jericó. Amém? Ela e tudo quanto nela houver. Amém? Será condenado. A cidade inteira, meu irmão. Amém? Estava condenado. Amém? Somente viverás. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros de que enviamos. Amém. Então Israel tinha enviado, amém, espias para espiar Jericó, a cidade, para eles terem uma noção da onde entrar, como ia guerrear, como ia exterminar a cidade. Amém, meus irmãos? Mas lá havia uma prostituta, Raabe, aonde ela se arrependeu verdadeiramente a Deus. Ela se arrependeu dos seus maus caminhos. Assim que começou a ouvir que o Deus de Israel tinha poder para salvar, para curar, para transformar, para abrir o mar vermelho. Ela se arrependeu verdadeiramente e teve fé, pois Deus destruiu toda a cidade de Jericó, menos a casa de Raabe e sua família. Você está vendo agora como a fé, amém, e o arrependimento verdadeiro não vai salvar só você, mas como todos aqueles que te rodeiam. Você está vendo que você é importante para Deus e você não pode parar? Você está vendo que Deus, Ele abençoou não só Raabe, a prostituta, mas abençoou todos o que estava dentro da casa dela. Sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Não importa o que você está passando, você não pode perder a sua fé. Você não pode desanimar dos caminhos de Deus pelo seu cenário. Porque o seu cenário hoje
não condiz com o seu amanhã. É como esta mulher, que era prostituta, a Raabe. Amém. Ela se arrependeu dos seus maus caminhos. Amém. Amém, meus irmãos. Teve fé no Deus, no Deus de Israel. Amém. Desculpa aí de gaguejar, que é muitas informações que o Espírito Santo me dá. Amém. Então ela, depois que ela recebeu o livramento, que caiu as muralhas, ela teve barreiras pela frente, meu irmão, até ganhar a paz, a felicidade por completo. A chuva de bênção de Deus cair na vida dela. Ela teve que enfrentar, amém, muitos levantes, amém, meus irmãos, muitas barreiras. Ela teve que enfrentar, mas ela não desistiu. Pela fé, ela perseverou. E Deus o abençoou ela. Aonde ela veio casar, ter uma família, amém, com filhos. E cuidou de todos. Você está vendo o que Deus faz aonde há arrependimento verdadeiro e fé verdadeiramente? Aonde há um cristão verdadeiro, Deus abençoa. Amém, meus irmãos? As coisas fluem, mesmo com barreiras, mesmo com adversidades. As coisas andam, meu irmão. Quando há fé, quando há perseverança, quando há obediência, porque Raabe, depois que conheceu o Deus de Israel, ela largou a vida de prostituta, se arrependeu verdadeiramente e andou em obediência, com fé. Deus, esses últimos dias aí do ano passado e esse começo de ano, Deus está falando muito da obediência, da fé. Enquanto você obedece, enquanto você tem fé, meu irmão, enquanto você se arrependa verdadeiramente dos seus maus caminhos e se esforça na presença de Deus, Deus vai te livrar esse ano de muitas coisas ruins que pode estar para acontecer, amém, no meio dos seus. Porque esse ano, meu irmão, muitos estão achando que vai ser 1000 maravilhas, mas ninguém sabe do amanhã, senão a Deus. E Ele está pedindo para pessoas aqui que, se não está certo na presença dEle, se acerte. Amém? Se acerte, meu irmão, porque as coisas não vão melhorar. As coisas há de piorar. Amém? Satanás está agindo em todas as nações. Porque todas as nações têm corrupção. Todas as nações estão deixando de acreditar em Deus. Todo mundo, ser humano, está se entregando de mão beijada para Satanás. Está deixando Satanás fazer o que quer. Na vida, na casa, na família. Estão esquecendo do verdadeiro amor. Amar uns aos outros. O amor está se esfriando. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus vai se cumprir nessa terra. Amém? E nós temos que estar preparados. Amém? Para a salvação eterna. Jesus está às portas. Amém, meus irmãos? Você que está atrás de uma cura, você que está atrás de bênçãos financeiras, você que está atrás da salvação eterna, meu irmão. Independente do que você está atrás de Deus. Seja fiel ao Pai. Se arrependa-se verdadeiramente. Afaste do erro, do pecado. Creia mais no Deus que você serve. Independentemente, meu irmão, se faz 10 anos, 20 anos, que você vem orando para uma causa. Continue, você não morreu. Você está vivo. E tudo pode acontecer.
Deus pode chegar da noite para o dia na sua vida. Deus pode fazer. E Deus mesmo fala na palavra dele que é melhor os fins das coisas do que o começo delas. Então é melhor o fim da prova, meu irmão, do que o começo, o meio. Amém. Espera o tempo de Deus. Creia mais no Senhor. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Não pare de orar jamais, meu irmão. Não pare. Se acerte na presença de Deus para que Deus venha te abençoar nessa terra que já é do maligno. Se acerte com Deus, meu irmão, enquanto há fôlego de vida. Para de errar na presença do Pai, sabendo que é errado. Porque tem muitos aqui que o Espírito Santo me revela que vão entrar aqui, que sabem que é pecado e estão fazendo. Estão indo, achando que não vai acontecer nada e vai. Deus é justo. Deus é justo. Deus vai te julgar pelos seus erros. Uma vez pecado consumado, meu irmão, te leva à morte eterna. Já era a sua salvação. Amém, meus irmãos? Olha só que história, né? Maravilhosa. Medita nela. Procura lá, Josué. Capítulo 6, do começo em diante, até o fim. Amém? Josué capítulo 6, versículo 1 até o 21, vai falar sobre Raabe. Amém? E depois, até o 27, vai falar sobre Raabe. Amém? A prostituta que se arrependeu verdadeiramente, a prostituta que teve fé. Ela não viu abrir o Mar Vermelho, ela ouviu falar as histórias que Deus fez, Deus de Israel, o Deus vivo que não tinha rosto, amém, que ninguém enxergava, ela só ouviu, meu irmão. É como eu e você. Você não viu o Mar Vermelho a se abrir. Você não viu as curas que Jesus fez na terra. Mas você está ouvindo a palavra. E é pelo ouvir que nós temos que crer, ter fé, como Raabe. Pois através dela ela salvou todos que estavam na casa. Pai, mãe, filho, irmão, tia, parente, cunhado. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer de mim e de você. Fé, obediência, arrependimento verdadeiro. Amém? De nada vai adiantar, meu irmão, você ir na igreja, você dizer que é de Cristo e você não crê que Jesus pode te curar. Você não crê que Jesus, ele pode transformar a sua vida, sua história, sua família, o filho que está na rua. Se você não crê, o que adianta as palavras? O que adianta fazer, amém? Jejum, propósito com Deus, se você não tem fé, se você não acredita no poder desse Deus, que é poderoso. O Deus que eu e você servimos, meu irmão, ele salva, ele renova, ele transforma, ele ainda cura. Ele ainda tira do pouco, coloca no muito. Ele ainda faz multiplicação. Amém, meus irmãos? Deus é o Deus de poder e de glória. Portanto, ele é dono de tudo e de todos. Ele é dono do céu. Ele é dono da terra. Ele que manda e desmanda. Deus é o meu e o seu Criador. Amém. Deus é aquele que não perde batalhas, de Gênesis a Apocalipse. Amém, meus irmãos? Ele não perde batalha. Esse é o Deus que eu e você servimos. Mas nós temos que ter fé e fazer a nossa parte, se arrepender verdadeiramente e se esforçar nos caminhos de Deus.
Porque Deus está aí, com o poder, pela graça. Pela graça, Deus abençoa nós. Pela graça, Deus nos livra. Pela graça, Deus faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Amém. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso para todos aqueles meus irmãos que obedecem, que têm arrependimento verdadeiro e que se esforça. Tem que se esforçar na presença de Deus, porque a porta é estreita da salvação e é tomado por esforços. É a mesma coisa das bênçãos sem medidas. Você tem que se esforçar, independentemente do seu cenário. Continue em frente. Creia no Deus que você serve. Amém. Glórias a Deus. Deus, Ele está no controle da sua vida. Agora basta você, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mesmo que seus olhos só vê coisa ruim acontecendo. Mas Deus quer te dar paz em meio às guerras, em meio às tribulações desse mundo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Amém. Glórias a Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.